Muito bem, gente. Então vamos continuar aí com os nossos estudos, né? A gente vai continuar trabalhando aí com a parte de elétrica. Hoje a gente vai para a aula 7, né? Essa é uma aula rápida, mas é um pouco importante. A próxima aula é mais importante do que essa, ela vai ser uma aula que vai aparecer bem mais. Mas antes da gente chegar então na aula 8, a gente tem que passar pela aula 7, né? Nada faz mais sentido do que isso na vida. Então, ó, essa nossa aula 7, que a gente vai trabalhar? Nessa nossa aula 7, a gente vai trabalhar então com corrente elétrica. Até agora, até a aula 6, a gente estava trabalhando com o que a gente chamava de eletrostática. Ou seja, o estudo da parte da elétrica, mas estaticamente, com as coisas paradas, sem nada estar se movimentando muito ali. Por mais que dentro do átomo lá no começo, lá quando a gente começou, na primeira aula, a gente estivesse falando de movimento de próton e de elétron, nos processos de eletrização também, elétron mudando de um corpo para o outro, mas eram corpos basicamente estáticos, né? Não tinha, o movimento em si não era tão importante para a gente. Agora, o que a gente vai estudar depende de movimento, por isso que a gente sai da eletrostática e vai para a eletrodinâmica. Então a gente vai começar a prestar atenção no movimento desses carinhas aí, tá? E a primeira coisa que a gente vai ver então é corrente elétrica, certo? Mas o que vai ser para mim corrente elétrica? A gente vai definir nesse momento corrente elétrica assim, ó, como sendo o resultado do movimento ordenado de elétrons dentro de um corpo condutor. Por quê? Porque a gente sabe que dentro de um corpo lá ia ter um monte de elétrons se movimentando aleatoriamente. Uns indo para a esquerda, outros indo para a direita, uns indo para cima, uns indo para baixo, uns indo para frente, uns indo para trás. E na média, quando a gente fosse pegar todos esses movimentos aí, eles iam acabar se anulando. Um cara que vai para a direita anula o cara que vai para a esquerda, o cara que vai para cima anula o cara que vai para baixo e assim por diante, né? Agora, então, nossa corrente elétrica, ela vai ser um movimento ordenado de elétrons. Então, vai acontecer alguma coisa nesse condutor aí que vai pegar esse monte de elétron que vai estar se mexendo aleatoriamente e vai começar a ordenar para que eles andem todos para o mesmo sentido, todos na mesma direção, todos com um movimento ordenado, bonitinho, para a gente conseguir atingir os objetivos que a gente quer. Então, ó, a gente tem lá um corpo condutor, que geralmente daqui para frente vai ser sempre um fio, né? Que é o mais comum de acontecer. E daí o que eu tenho? Eu tenho meus elétrons se movimentando todos de maneira ordenada. Ó. Tá todo mundo bonitinho andando junto. Não tem um cara vindo para cá, um cara indo para lá, um cara indo para outro lado, um cara indo para cá. Tá todo mundo ordenado, bonitinho, andando arrumadinho. Geralmente a gente vai definir o sentido da corrente elétrica como sendo contrário ao movimento dos elétrons. Por quê? Elétron é um monte de carga negativa. Se eu tenho um monte de carga negativa, nesse caso do desenho aqui indo da esquerda para a direita, eu vou falar que a minha corrente é da direita para a esquerda, porque daí seria como se fosse um sentido positivo de carga, né? Então eu tenho carga negativa andando para um lado e minha corrente aponta para o outro como se fosse um sentido positivo de carga. Por que esses elétrons eles se movimentam? Porque a gente vai começar a produzir entre as extremidades desse condutor uma coisa que a gente já viu, que é uma diferença de potencial, ou seja, uma DDP, uma tensão, né, que a gente estava trabalhando até agora lá, quando a gente estava medindo diferença de potencial, quando a gente estava... Eu acabei de pegar o controle da TV para tentar mexer no ar-condicionado, né? Tudo bem, acontece. Quando a gente estava vendo lá trabalho de força elétrica, então é a mesma diferença de potencial que a gente tinha lá antes. Então, quando a gente causa uma diferença de potencial entre os dois terminais de um condutor, entre as pontas desse cara, entre as extremidades do fio, isso vai fazer com que os elétrons que estão ali soltos dentro dele, se movimentando aleatoriamente, se organizem para se movimentar todos juntos no mesmo sentido. É assim que a gente vai conseguir produzir corrente elétrica, né? Então, ó, eu tenho vários eletronzinhos, nesse caso aqui, estão se movendo da direita para a esquerda. Então, eu posso afirmar que eu vou ter a minha corrente elétrica para esse outro exemplo aqui, apontando da esquerda para a direita, certo? Então, ó, não tem um sentido obrigatório para você ver a corrente. Cada exemplo vai ter aí um carinho andando para um lado. Deixa eu meio para cima para vocês conseguirem ver meu super exemplo bonito aqui. Eu fico me colocando na frente das coisas, tudo bem que eu sou mais bonito, né? Mas fazer o quê? Bom, continuando então, ó.
Como que a gente pode definir essa corrente elétrica, já que a gente tem que pensar matematicamente falando, né? Então, ó, a gente vai definir a intensidade dessa corrente elétrica como sendo uma razão, e aqui de novo, se a gente está falando de uma razão, eu tenho que saber que isso aqui vai ser alguma coisa dividido por outra coisa, né? Entre a quantidade de elétrons, carga, que atravessa um condutor, pelo tempo que demora para esse movimento, pelo tempo que demorou para esse movimento ocorrer, né? Tá errado aqui, depois eu vou arrumar para mandar para vocês. Então, vai ser uma razão entre a minha quantidade de carga e o tempo que demorou para essa quantidade de carga passar. E isso vai ser a minha corrente elétrica, que a gente vai representar por essa letrinha I aí. Então, a minha corrente é Q por ΔT. Eu costumo mostrar esse carinha aqui, assim é a definição de corrente elétrica, mas é mais comum. Então, primeiro, corrente eu meço em Coulomb, tempo eu meço em segundo, então a minha corrente, que vai ser medida em ampere, é uma razão entre Coulomb por segundo, certo? Mas eu costumo apresentar esse carinha aqui assim, com a formulinha que a gente vai chamar do kit, onde eu tenho que a minha quantidade de carga é a minha corrente vezes o tempo. Aí eu consigo ter uma noção de quantos Coulomb estão passando ali nesse condutorzinho, tá? Então essa aqui é a minha formulinha do kit. Mas o que significa então 1 ampere? Eu ter 1 ampere de corrente significa que passou 1 Coulomb de carga em 1 segundo. O que significa eu ter 2 amperes? Significa que eu ter 2 amperes de corrente vai aplicar para mim que passou 2 coulombs de carga em 1 segundo. 100 amperes, 100 coulombs de carga em 1 segundo. E assim por diante. Quanto maior a minha corrente, maior é meu fluxo de carga que está passando ali. Significa que mais carga por unidade de tempo está passando aí dentro desse carinho. O gráfico de corrente. A gente vai trabalhar muito com o gráfico de corrente por tempo. E daí a gente cai numa coisa que a gente já viu bastante, né? Olha aqui, corrente por tempo. E a gente já falou disso diversas vezes, né? Na física, quando eu quiser saber o que a área de um gráfico está dando para mim, o que eu faço? Eu pego as unidades dos dois eixos, então eu vou pegar que essa área vai dar para mim uma coisa que vai depender de corrente, que é em ampere, e de tempo, que é em segundo. Então, a minha... Escrevi errado aqui. A minha área desse gráfico aí vai estar dando para mim uma coisa que é corrente em ampere vezes tempo, que é em segundo. O que é medido em ampere? O que é medido em ampere para mim é corrente. O que é medido em segundo? Segundo é tempo. Aí, o que é para mim corrente vezes tempo? A gente viu aqui, né, a formulinha do kit. Então, corrente vezes tempo é carga. Por isso que eu posso afirmar que a área do meu gráfico de corrente por tempo vai ser numericamente igual à minha quantidade de carga. Então, se eu conseguir calcular esse cara aí, eu consigo calcular, se eu conseguir calcular a área desse cara aqui, eu consigo calcular a minha quantidade de carga que vai estar passando ali. Então, em um gráfico de corrente por tempo, a área desse cara vai ser numericamente igual à minha quantidade de carga que está passando. E vocês lembram outro lugar que tinha essa quantidade de carga, só para não deixar passar, né? Lá no começo, na nossa primeira aula, a gente também tinha o CNI, né? Que era para medir a quantidade de carga de um corpo. Eu pegava o número de portadores de carga em excesso e a carga elementar. É a mesma quantidade de carga. Inclusive, várias vezes eu vou ter que relacionar esses dois carinhas aí, né? Aí a gente cai também nessa nossa aula 7 aí, nessa nossa primeira aula de eletrodinâmica, na primeira relação de potência elétrica que a gente vai ter, tá? De novo, igual a gente faz em todas as aulas, eu vou tentar mostrar basicamente de onde vem essa relação, mas vocês não precisam demonstrar isso toda vez que for usar. Chegando lá na formulinha, conseguindo usar que está ali, beleza, já pode continuar. Então, ó, vamos lembrar primeiro o que é um delta de energia potencial, né? Para a gente poder chegar numa relação de potência. Delta de energia potencial é final menos inicial, certo? Era sempre assim que eu calculava meus deltas de tudo, né? O que eu estou calculando delta final menos o que eu estou calculando delta inicial. E assim eu chegava numa relação do que era esse delta aí, já que eu estou falando de energia potencial final menos energia potencial inicial. Beleza. Como que a gente calculava a energia potencial? A gente viu lá também, né? K, Qzão, Qzinho por D. Onde Qzão é minha carga geradora, Qzinho é minha carga de prova e D é a distância entre essas duas. E o K é minha constante eletrostática que a gente já está cansado de trabalhar. Beleza. Mas olha, a gente também viu que potencial elétrico eu calculava como sendo K, Qzão por D. Então isso aqui
é o meu potencial inicial. Opa, esqueci do meu Qzão aqui, perdão. E isso aqui é o meu potencial final. Então, eu tenho dois potenciais elétricos aqui, ó. Eu tenho o meu V final e o meu V inicial. Então, basicamente, eu posso falar que o meu delta de energia potencial é um Qzinho vezes potencial menos um Qzinho vezes potencial inicial, né? E a gente pode melhorar isso aí ainda. Que eu sei também que potencial final menos potencial inicial era o que a gente chamava lá de DDP, né? Esse meu Uzinho aqui representava para a gente uma DDP, uma diferença de potencial elétrico, né? Então, essa diferença de potencial elétrico a gente vai usar agora aqui para chegar numa relação de potência, certo? Então tá, lembramos essa primeira parte aqui falando de energia potencial, né? Vamos tentar chegar agora na relaçãozinha de potência mesmo. O que é o mais básico de potência que a gente tem? O mais básico de potência que a gente tem é energia por tempo, né? O que era potência? Era o tanto de energia que eu estou usando pelo tempo que demora para eu usar toda essa energia, certo? E já que eu estou falando de potência elétrica, eu posso chamar essa energia de uma energia elétrica, né? Uma coisa está relacionada com a outra. E a gente viu aqui, ó, que o meu delta de energia potencial é uma energia elétrica que eu posso estar usando para fazer alguma coisa. Então, no lugar dessa minha energia elétrica que está aqui, o que eu vou usar? Eu vou usar esse meu delta de energia potencial. E quem que é meu delta de energia potencial? Q vezes U. Ah, então, ó, potência vai ser Q vezes U sobre delta T. Beleza? Beleza, mas não está muito legal isso aí não, vamos melhorar. Então, ó, tem aqui um Q por T. Uma quantidade de carga por tempo. A gente acabou de ver, né? O que é essa quantidade de carga por tempo? Quantidade de carga por tempo é minha corrente. É minha corrente elétrica, né? O tanto de carga que está passando pelo tempo que demora para passar. Então, ó, cheguei numa relaçãozinha aí para minha potência. O que é minha potência? Minha potência vai ser corrente vezes diferença de potencial. Então, a nossa primeira relaçãozinha aí para potência elétrica vai ser o π. Então, a primeira forma da gente calcular nossa potência elétrica vai ser o que a gente vai chamar de π, que é corrente vezes diferença de potencial. Só lembrando que diferença de potencial eu meço em volts, corrente elétrica eu meço em ampere, né? Mas potência continua sendo a mesma potência que eu tinha antes. Então, essa potência aqui eu continuo medindo também em watts, certo? Então, watt também pode ser uma relação de ampere vezes volt. Aí a gente cai para a nossa parte que vocês adoram, que é fazer exercício, né? Então, ó, aqui tem acho que bastante exercício, né? 4, eu vou fazer uns 2 só. Daí os outros vocês fazem, a gente faz no atendimento, tá bom? Então, ó, primeiro exercício. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de intensidade 32 miliamperes. Então tá aqui, ó. A gente tem que saber o que é o mili que está aparecendo aí, né? Miliampere. Só lembrando então que 32 miliampere vai ser a mesma coisa que 32 vezes 10 a menos 3 ampere, certo? Então tá. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção reta do condutor por segundo. Ele quer saber carga, ele deu corrente e ele está dando um tempo. Como é que eu relaciono esses três caras? Ué, relaciono com a minha formulinha do kit, que carga é corrente vezes tempo. Olha que exercício difícil, hein? Então, carga vai ser corrente, que é 32 vezes 10 a menos 3, vezes o tempo, que é 1 segundo. Olha lá, então, a minha carga vai ser de 32 vezes 10 a menos 3 coulombs. Não está legal esse resultado aí, né? Porque não está em notação científica, então eu melhoro ele. 3,2 vezes 10 a menos 2 coulombs. Certo? Então, fechamos. 3,2 vezes 10 a menos 2 coulombs. Pois bem. Letra B de Pumba. Vamos para a letra B de Pumba.
o número de elétrons que atravessam uma seção reta do condutor por segundo. Então, ele quer saber quantos elétrons estão passando, quantos portadores de carga que estão atravessando ali. Olha que eu tinha dado, né? Carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, que ele não precisava ter dado, porque a gente tem que saber isso lá dos outros conteúdos. Mas, ó, ele deu, então, eu calculei ali a minha quantidade de carga, que é 3,2 vezes 10 a menos 2. E ele quer saber a quantidade de elétrons. Como é que eu vou chegar nisso aí? Lá da nossa primeira aula de elétrica, que já faz um monte de tempo, né? Com a formulinha do Kini. Então, com o Kini eu consigo calcular esse cara aí. Então, ó, 3,2 vezes 10 a menos 2 vai ser a quantidade de elétrons que passou vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, resolvendo isso aqui, a minha quantidade de elétrons vai ser 3,2 vezes 10 a menos 2 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Só resolver isso aí, 3,2 por 1,6 dá 2. Divisão de potência, mantém a primeira, faço menos o expoente da segunda. Então, vai ter passado aí em 1 segundo uma quantidade de 2 vezes 10 a 17 elétrons para cada secção desse condutor que eu estiver pegando aí. E os elétrons, eles têm assento no Lé e não no trons, né? Às vezes o professor dá uma comida de barriga, não faz parte. Faz parte, né? Faz parte. Pois bem. Segundo exercício. A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor metálico varia com o tempo conforme o gráfico. Então, ele deu um gráficozinho aí, olha só, hein? De corrente por tempo. Qual é a carga elétrica que atravessa uma seção reta do condutor no intervalo de tempo de 0 a 8 segundos? Olha só, hein, que difícil. Então, ele deu um gráfico de corrente por tempo, quer saber carga. Como é que eu calculo isso aí? A gente viu lá, né? Vou fazer aqui em cima, ó. Então, se eu tenho um gráfico de corrente por tempo, eu sei que a minha quantidade de carga vai ser igual à área desse gráfico. Ele quer de 0 a 8 segundos. Então, eu vou pegar o gráfico inteiro que tem aí. Que figura é essa aqui que formou aqui? Aí a gente tem que saber, né? A gente tem que lembrar para poder fazer a conta. Isso aí é um trapézio. Como é que eu vou calcular a área desse trapézio? A área de trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, terminando aí de calcular, é só substituir os valores, né? Base maior vai aqui do 0 até o 8, essa partezinha de baixo aí grandona. Base menor vai aqui, ó, do 2 até o 6, então é 4. A altura vai do eixo até o 5, então é 5. Tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui vai ser 12 vezes 5 dividido por 2. Então, a minha quantidade de carga, 12 por 2 é 6, 6 vezes 5, 30 coulombs. Pronto, fizemos a letra A. Certo? Ficou certinho aí, ó, sem entrar na minha bela imagem. Tá vendo? Tudo programado. B. Qual é a intensidade média da corrente elétrica que produz o mesmo efeito da corrente elétrica representada no gráfico? Porque aqui a gente viu, ó, que aqui eu tenho uma corrente que está variando, aqui eu tenho uma corrente que está constante, aqui eu tenho uma corrente que está variando de novo. Ele perguntou, se eu fosse ter uma corrente de um valor único, qual que ia ter que ser essa corrente para substituir tudo isso que está acontecendo no gráfico? Ou seja, se eu quisesse ter uma corrente em que eu tivesse a mesma quantidade de carga pelo mesmo tempo, qual que ia ter que ser essa corrente? Olha que difícil. Então, a minha corrente ia ter que deixar passar ali, né? 30 coulombs de carga, por que 30 coulombs? Porque foi o que eu calculei na letra A, pelo mesmo tempo, ou seja, em 8 segundos. É isso que eu tenho que fazer. Então, a minha corrente é 30 dividido por 8, que é a mesma coisa que 15 dividido por 4. 15 dividido por 4, vamos fazer rapidinho essa conta aí, porque eu sou muito bom de conta, né? Vocês sabem, por enquanto eu estou falando com vocês, na realidade aí eu estou fazendo essa conta na minha cabeça, né? Que dá 3,75, é muito fácil fazer essa conta, né? Então, para eu conseguir uma corrente que fizesse o mesmo efeito que essa aí do gráfico, eu ia ter que ter uma corrente que fosse constante e de 3,75 ampere para
todo o meu intervalo. Então aqui ela começou com 0 e foi até 5, depois ela ficou um tempo em 5, depois ela saiu de 5 e voltou para 0, ela foi variando, né? Mas se eu tivesse uma corrente com um único valor que produzisse os mesmos efeitos que essa, qual que ia ter que ser o valor dessa corrente? Ia ter que ser uma corrente de 3,75 ampere que atuasse aí de forma constante durante esses 8 segundos nesse meu corpinho aí para conseguir produzir os mesmos efeitos que estão representados nesse gráfico aí, certo? Então, gente, é isso. Sei que tem um tempinho aí de sobra, né? A gente demorou só 20 minutos, essa aula estava programada para 30, mas aí pode ser que eu use um pouco mais de tempo para as próximas aulas, então vamos deixar esse tempinho a mais aí. Tem aqui mais 2 exercícios, né? Um do Instituto Federal de São Paulo, outro da PUC de Minas. São exercícios que dá para você fazer quase todos eles. Os dois dá para fazer com regrinha de 3, se vocês entenderem o enunciado, né? Mas então vão tentando fazer, vão prestando atenção, vão pegando os dados ali, o que está na teoria para tentar resolver. E caso vocês não consigam, caso vocês enrosquem em alguma coisa, ou vocês me mandam para a gente resolver no atendimento, ou vocês me procurem antes que a gente vai resolvendo também. Beleza? Então é isso aí, pessoal, e nos vemos na próxima aula.